Bem, bom dia a todas e todos. A gente começa aqui agradecendo, primeiro, a todos e todas que puderam fazer a inscrição para participar aqui desse bate-papo com a gente hoje. A ideia aqui é a gente fazer realmente mais um evento aqui no Comitê Jurídico, e dessa vez nós vamos falar sobre um tema tributário. Então, a ideia aqui é realmente fazer um bate-papo sobre o assunto, não se trata de uma palestra, aula ou qualquer coisa do tipo. Então, por esse motivo, a gente sempre convida a todos que, se tiverem dúvidas, comentários e tudo mais, fiquem à vontade para escrever aqui no chat. Eu, como moderador, farei aqui a intervenção na medida do possível aqui, para também não interromper a fluidez da fala, mas todos os comentários e dúvidas serão abordados aqui em algum momento. E ao final, a gente também vai abrir um pouco aqui um tempo para eventuais perguntas e comentários sobre o tema. Hoje aqui a gente vai ter, então, junto com a gente, um time de muito peso aqui para falar sobre esse assunto, né? Preço de transferência, novas regras e tudo mais. Nós teremos aqui com a gente hoje dois sócios do escritório Gaia Silva HED Associados para falar com a gente sobre esse assunto. Primeiro, um velho conhecido aqui da casa, o Geórgios, que sempre nos brinda aqui com apresentações muito relevantes, muito pertinentes para o momento. O Geórgios, ele é especialista em direito tributário, forte atuação na parte de tributação direta. Também tem bastante experiência em tratados internacionais para evitar dupla tributação, preço de transferência e tudo aquilo que envolve a tributação internacional. Tem uma extensa carreira desenvolvida com muita experiência em apoio também em operações de M&A. E o Jorge, então, ele atende diversos clientes em diversos setores da economia. Junto com o Jorge, nós vamos ter o Heitor, também sócio do Gaia. O Heitor, ele tem foco bastante forte também na área de tributação de diretos, né? Incluindo preço de transferência, e o Heitor também assessora clientes dos mais diversos ramos da economia. E junto com a gente, nós teremos também a Caroline Alves. A Caroline, ela é gerente de preço de transferências na TPA Global. A Caroline, ela tem um MBA em análise de negócio, forte formação em direito e contabilidade e tem uma experiência vasta no campo de preço de transferência. A Caroline hoje, ela reside fora do Brasil e atua nesse segmento de preço de transferência, que abrange também tecnologia tributária e consultoria tributária, abrangendo, inclusive, União Europeia, além, óbvio, do Brasil. Caroline atuou um tempo também na PwC, e isso diz muito sobre ela. Toda a experiência que ela traz aqui poderá nos auxiliar a entender tudo que a gente tem para entender hoje. E mais, sem mais delongas aqui, eu quero já agradecer aos três e passar a palavra para o Jorge. Jorge, bom dia. Obrigado mais uma vez por topar aqui esse desafio para falar aqui com a gente. E agradeço mais uma vez e já passo a palavra a você. Bom dia, Douglas. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar mais uma vez aqui na Comissão Legal, da qual você é responsável já há algum bom tempo aqui na Câmara Francesa, né? Sempre legal falar aqui nesse fórum, acho que sempre há discussões muito produtivas, o pessoal sempre interessado. Feitas as apresentações, né, eu gostaria de agradecer aí todo mundo que está presente, que está nos ouvindo, que está nos brindando aí com a presença, agradecer o tempo, que hoje em dia é tão escasso, né, a atenção, é, e dar as boas-vindas, né, e basicamente, acho que sem mais delongas, a gente começar já a apresentação. Eu vou fazer uma breve introdução, tá, sobre o preço de transferência. Eu imagino que grande parte aí da audiência já tenha conhecimento do que se trata, né, esse conjunto de legislação que é tão importante nessa economia globalizada que a gente já vive há bons anos, algumas décadas, né? Mas é importante fazer uma breve introdução e vou falar um pouquinho da legislação nova, né, e do que mudou, né, com essa harmonização das nossas regras ao padrão OCDE. Aí eu vou passar a palavra para o Heitor, né, meu sócio no GAES Ed, que vai falar um pouquinho dos aspectos mais teóricos da legislação que foi aprovada, das alterações mais relevantes face ao cenário anterior. E depois, por fim, a gente passa para a Caroline, que é da TPA Global, né, que é uma consultoria especializada, uma boutique de TP, que vai
falar um pouquinho dos aspectos mais práticos, né? Que eu acho que é isso que está afligindo todo mundo. Quer dizer, a legislação está aí já desde a MP saiu em 22, das novas regras do TP, ainda no governo anterior. No início de 23, ela foi convertida em lei. A Receita Federal já ousou aí regulamentar não tudo, mas uma parte dessa legislação que é bastante complexa, ainda faltam ainda pontos a serem regulamentados, né? Mas fato é que a aplicação dessa nova legislação ela foi opcional no ano passado, em 2023, mas ela já é obrigatória agora em 2024. Daí a relevância do tema, né, Douglas? Porque todo mundo está tão aflito aí, porque a partir desse ano é obrigatório, não tem como fugir. E muda radicalmente, né? Muda radicalmente a forma de calcular TP no Brasil. Então, basicamente, o que são as regras de preço de transferência? Então, numa economia globalizada, em que existem grupos multinacionais, né? Muitas empresas dentro desses grupos transacionam entre si. Então, numa cadeia de produção, imaginem vocês, uma empresa que é uma montadora de veículos, de automóveis, né? Então, a fábrica da China produz algumas autopeças, a fábrica do Brasil produz algumas outras autopeças, e a fábrica do México é a montadora que assembla tudo e monta o veículo para venda, né? Então, é claro que a empresa do Brasil importa da empresa chinesa, que por sua vez exporta para a empresa mexicana. Então, dentro desse contexto de um grupo, de um conglomerado internacional, de um grupo econômico internacional, obviamente que poderiam ser feitos planejamentos de forma que se importe mais caro ou mais barato do que o preço de mercado para se aplicar uma tributação mais favorecida, né? Então, por exemplo, se eu estou no Brasil e tenho uma alíquota muito gravosa de tributação corporativa de imposto de renda, eu quero deixar menos lucro possível aqui. Então, quando eu importo da China, ou de um país até que tem uma tributação mais favorecida, por exemplo, da Irlanda, quando eu importo da Irlanda, eu vou querer importar muito caro, porque aí eu tenho um custo muito alto que reduz o imposto de renda no Brasil. E eu transfiro o lucro para lá, que tem uma alíquota menor. E quando eu exporto para o México, o Brasil tendo uma alíquota mais gravosa, eu vou querer exportar bem baratinho, eu vou subfaturar minha exportação para que eu tribute menos aqui. Então, esse tipo de planejamento é exatamente o que quer se evitar com as regras de preço de transferência, tá? Então, basicamente, isso é preço de transferência, é evitar transferir preço para localidades com tributação mais favorecida nas relações entre partes relacionadas, tá? Feita essa introdução para aqueles leigos, né, para as pessoas que não têm muito conhecimento, aí é importante falar do contexto que a gente está vivendo agora. As regras brasileiras já existem desde 1996, com a Lei 9430, tá? Então a gente já tem isso há algum tempo. Ela foi, de certa forma, lá atrás copiada do direito norte-americano, mas ela foi, de certa forma, tropicalizada. E o que a gente tinha aqui? A gente tinha um preço de transferência cujo cálculo era muito fácil de se fazer, bastava ter uma planilha Excel, porque ele se fundamentava em custo mais uma margem fixa, ou preço de revenda menos uma margem fixa. Então, assim, se você soubesse o custo de produção ou o preço de revenda de um produto, você fazia um cálculo, aplicava uma margem fixa e conseguia chegar no preço parâmetro na época, né? Que seria o preço de mercado dentro do qual você deveria manter aí as suas operações com partes vinculadas. Então era fácil de fazer, mas era muito descolado da realidade. Muitas vezes essas margens fixas não refletiam a realidade, tá? Não refletiam a realidade. Chegava-se num valor que poderia gerar uma dupla tributação, porque era totalmente descolado do método que era realizado pela casa matriz ou pela outra empresa com a qual se transacionava no exterior, né? Poderia gerar, portanto, uma dupla tributação ou até uma dupla não tributação, né? Então, existia esse mismatching aí, essa falta de correlação entre as regras de preço de transferência brasileiras e as estrangeiras. E isso, de certa forma, afugentava o investimento. Um grupo que quisesse investir no Brasil, ele ia se orientar
em relação às regras de TP aqui é falar, não, não quero investir nesse país. Como assim? As regras de TP não são as regras alinhadas ao OCDE? Então, isso era um grande problema para o Brasil. Então, o Brasil já estava, como o Brasil é um player importante aí no comércio internacional, especialmente na área de commodities, mas não apenas isso, a gente tem aí a presença de várias multinacionais estrangeiras aqui em nosso território, isso era um pleito antigo. Mas mais recentemente, com o desejo do Brasil de ingressar na OCDE, isso se tornou uma obrigação. A OCDE impôs como limite para o Brasil ingressar nessa organização dos países ricos, né, que, entre outras coisas, alinhasse suas regras de TP ao padrão da OCDE. A OCDE tem seu próprio padrão. E foi isso que o Brasil fez no final de 22 com essa medida provisória que virou a Lei 14.596 no início de 2023. A gente basicamente internalizou as regras de preço de transferência da OCDE, que está muito menos ligada a margens fixas, descoladas da realidade, e muito mais uma análise econômica da transação, uma análise de função, uma análise de risco, uma análise de transação como um todo. Qual a posição desse player brasileiro na cadeia? Quanto lucro eu vou atribuir a ele de acordo com uma análise econômica? Então, a gente pode dizer que hoje a gente tem regras de preço de transferência alinhadas ao dos países importantes aí, a dos países ricos, aos países da OCDE. Isso certamente é um benefício, é uma vantagem competitiva para o Brasil. Tá? Então, essa é a introdução que eu gostaria de fazer. E vou falar aqui mais 2 ou 3 slides, né? Começando com a questão, com o conceito das transações controladas. Então, o que são transações controladas? O conceito está no artigo 3º da lei e basicamente é qualquer relação comercial, financeira, entre duas ou mais partes relacionadas. Então a gente começa a ver aqui umas diferenças de conceito em relação à legislação anterior. Antes não se falava transação controlada, se falava na transação praticada ou no preço praticado. Não se falava em partes relacionadas, se falava em partes vinculadas. Então todas essas diferenças de terminologia são muito importantes porque já intuem a nós que está havendo um alinhamento, uma harmonização com a OCDE, que são esses os termos usados pela organização. Então, qualquer relação comercial ou financeira entre partes relacionadas, estabelecida ou realizada de forma direta ou indireta, incluídos contratos ou arranjos sob qualquer forma e série de transações. Então, quando duas empresas relacionadas, e a gente vai ver um pouquinho o que é ser relacionada, quais são os critérios para eu ser relacionado a outra empresa no exterior. Quando essas duas empresas relacionadas praticam transacionam, travam uma relação comercial ou financeira, né, de forma direta ou indireta, mediante contratos ou arranjos, sob qualquer forma, ela vai estar sujeita às regras de preço de transferência. Tá? Um, Próximo, Heitor, por favor. A gente tem algumas percepções, pode voltar um pouquinho. Algumas considerações importantes, né? Algumas percepções iniciais. Então, o comparativo dos preços ele deixa de ser efetuado diretamente com base em operações, tá? Então, eu olho menos operações, itens, né? Itens importados, produtos, serviços, bens, eu olho menos uma operação específica e mais o contexto macro da cadeia em que o contribuinte brasileiro está inserido, tá? Isso é muito importante. A gente vai ver, inclusive, que eu deixo de ter uma análise micro que a legislação anterior me dava. Antes eu tinha que olhar o ano calendário, né, de 2024, por exemplo, para eu aplicar preço de transferência. Eu tinha que olhar uma operaçãozinha isoladamente. Se eu importo uma tampa da caneta, eu tenho que fazer um cálculo para a tampa da caneta no ano de 24. Era muito detalhista, era muito micro. Hoje eu tenho uma visão mais macro, mais econômica, da função do contribuinte e daquela operação na cadeia como um todo, olhando a cadeia desde o início, em qualquer país, passando por diversos países, passando pelo Brasil e chegando na ponta final. Então, é muito importante essa análise econômica, né, e menos matemática, né? Então, deixa de ser a operação e passa a ser o contexto econômico da cadeia. Análise do Arm's Length Behavior. Arm's Length. Esse é um princípio norteador dos preços de transferência no contexto da OCDE, que nunca foi utilizado pelo Brasil. Não era previsto,
expressamente na legislação anterior. E agora passa a ser. O que é arm's length? Arm's length é a distância, o comprimento do braço. Então, por mais vinculado, relacionado que eu sou à empresa com a qual eu estou transacionando, eu não posso chegar muito perto. Eu tenho que ter uma distância. Então, eu tenho que praticar com ela o que eu praticaria com uma empresa não relacionada. Então, pela primeira vez se fala no arm's length principle, no arm's length behavior, né? Compatibilidade entre redação dos contratos e serviços se torna essencial e a relação comercial e o período do contrato. Então, assim, o que tá no, tem que ter contrato, tem que ter prova, tem que ter um contrato que determina, que dispõe sobre aquela transação e tem que haver correlação desse contrato com a realidade, né? Senão eu vou desconsiderar previsões contratuais. Então essa análise tem que ser feita. E a relação comercial ela tem que estar dentro de um período determinado do contrato. Por quanto tempo essa operação vai acontecer? Eu não vou me limitar ao ano calendário, porque o imposto de renda brasileiro é anual e ele está distrito a um ano calendário. Eu vou olhar o período todo, tá? Como eu disse, o período considerado em cada análise pode transcender ao período de apuração anual. Então, essas são diferenças importantes que logo de início a gente verifica. Passando o editor para o próximo, por favor, a gente vai falar um pouquinho das partes relacionadas. Tá? Então, eu amplio o conceito da legislação anterior que falava de partes vinculadas, né? Não, não são partes vinculadas, são partes relacionadas. E eu passo a dar uma importância maior aí para a percepção de influência. Se existe uma influência entre essas empresas, uma influência comum, ela vai ser uma parte relacionada e, portanto, qualquer transação cross-border internacional entre elas vai ter que sofrer o teste dos preços de transferência. Tá? Então, claro, eu mantenho conceitos anteriores, né? Relação de controle, vínculo societário, controle comum, tudo isso se mantém. Unidade de negócios, muito parecido com a regra anterior das sucursais, a questão da coligação comum, eu não preciso mais ser coligada à empresa com a qual eu transaciono, desde que eu tenha uma coligação comum, então a coligação indireta e não só a coligação direta, né? A inclusão de entidades passíveis de consolidação no país ou por parte do controlador final na entidade brasileira, essa é interessante. Quando este possuir listagem em mercado externo. Então, se o meu controlador lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou na França, é uma empresa listada na Bolsa de Paris ou de Nova York e é obrigada a consolidar balanço, consolidar resultado, inclusive da subsidiária brasileira, isso já me faz ser relacionado e me obriga ao cálculo do TP. Instrumentos contratuais que me conferem direito a lucro em percentual acima, equivalente a 25% ou maior, isso me torna uma empresa relacionada. No caso de relações verificadas em função de parentesco, a vinculação passa a ser considerada em função da coligação. Então, antes eu tinha que ter controle, agora basta coligação nas funções de parentesco. Então, aqui são algumas pitadas, né? A gente não quer, obviamente, estressar e exaurir todo o conceito de parte relacionada, mas aqui são algumas pitadas, algumas noções importantes de que se expandiu esse controle, né? Não, não é mais parte vinculada societariamente, é a parte relacionada, é a parte que tem influência uma sobre a outra. Qualquer influência que se faça entre essas partes, qualquer influência comum que se exerça, faz com que elas sejam relacionadas e precisem calcular os preços de transferência. Pode passar, Heitor, por favor. Bom, definição de transação controlada e transação comparável. Transação controlada, base. Transação controlada, basicamente, é a transação realizada entre partes relacionadas. Então, é uma determinada transação, uma operação comercial ou financeira internacional, cross-border, entre partes relacionadas. E o que seria a transação comparável? E aí a gente começa a falar de comparação, né? A transação comparável é uma transação, é uma operação comercial ou financeira com o mesmo objeto da transação controlada, né, que tem o mesmo objeto, compra de peças, estabelecimento de um mútuo, royalties, quaisquer que sejam as operações, qualquer que seja o objeto, porém travada entre partes não relacionadas. Então é muito simples. O que eu preciso comparar? A minha transação controlada,
que é a transação que eu fiz com a parte relacionada, com uma transação com o mesmo objeto, mas entre partes não relacionadas. E o arm's length é isso. É você provar que a transação que você fez com a parte relacionada está no mesmo padrão de preço de uma relação, de uma transação com partes não vinculadas, não relacionadas, tá? Então, esse arm's length aqui é o princípio norteador mesmo das regras de preço de transferência. É o preço de mercado. É o preço que seria feito se as partes não tivessem qualquer relação, qualquer vínculo, seja ele societário, seja ele comercial, seja qualquer vínculo de influência e assim por diante, tá? Então, eu uso mais conceitos econômicos que são subjetivos e menos a letra fria da lei. Então, de novo, aqui a análise econômica é muito importante, né? É, estrutura contratual das transações. Então, eu amplio o detalhamento da declaração country by country, então a declaração país a país ou country by country report. Isso vai passar a ser mais detalhado, até para eu poder demonstrar toda a estrutura contratual das transações e para eu poder, de alguma forma, deixar claro o conceito econômico e a análise funcional daquele contribuinte, né? Eu delineio as transações com base em fatos e circunstâncias e eu tenho que evidenciar que foram condutas praticadas. Então, não basta eu mostrar um contrato para a autoridade fiscal. Eu tenho que provar que o que está dito no contrato, o que está determinado no contrato, de fato está sendo praticado. Porque se não estiver, essas cláusulas contratuais, elas vão ser desconsideradas, certo? E aí eu aloco benefícios, vantagens, desvantagens, benefícios e prejuízos em relação a demais agentes de mercado para poder fazer a comparação. Então, basicamente, o que são regras de preço de transferência? Já que eu estou relacionado a uma parte com a qual eu transaciono, eu tenho que provar para o fisco brasileiro que eu transaciono com ela pelo valor de mercado, com base no princípio arm's length. Então, eu tenho que pegar minha transação controlada, efetivamente praticada, com uma transação comparável e comparar. Se tiver no mesmo padrão, eu não preciso fazer nada, eu não preciso de ajuste, eu não preciso onerar a minha tributação. Pode passar, Heitor. E para finalizar, esse quadro aqui, ele demonstra de forma mais prática e mais visual essa análise de comparabilidade. Então, primeira coisa, são 9 pontos que a gente reputa aqui como muito importantes. Eu tenho que verificar quais são os anos analisados. De novo, eu não estou mais preso ao ano calendário, que é o aspecto temporal do imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil. Tá? Eu vou fazer uma análise funcional e econômica de um período maior, o período pelo qual aquela operação, aquela transação vai se arrastar. Então, eu tenho que primeiro delimitar os anos analisados e me distanciar do ano calendário, do ano fiscal brasileiro. Tá? Número 2, eu tenho que verificar as circunstâncias negociais do contribuinte, que está muito ligado ao item 3, que é a análise da operação controlada, análise funcional. Então, eu vou olhar, como eu disse lá no começo, menos a operação específica e mais a função do contribuinte brasileiro na cadeia como um todo. Então, na cadeia de produção de automóveis, de veículos automotores, qual é a função do contribuinte brasileiro que produz a autopeça XPTO? Então, essa análise funcional se torna relevante para eu poder atribuir a ele o lucro que é devido a ele e que deve ser tributado no Brasil. Essa análise funcional se torna extremamente relevante. O item 4, avaliação da existência de comparáveis internos. Esse contribuinte brasileiro que importa da China, comparável interno, ele mesmo importa de outra parte no exterior não relacionada? Poxa, se ele tivesse comparável interno, interno porque é uma operação dele mesmo com uma parte não relacionada, o melhor dos mundos. Ele vai conseguir falar, olha, eu importei da China, que é uma empresa relacionada, pelo mesmo valor que eu importei de uma empresa na França que não é relacionada. Então eu estou dentro do padrão de mercado. Então já satisfiz aqui o meu teste de preço de transferência. Se não houver comparáveis internos, que é possível que não haja, aí eu tenho que buscar comparáveis externos. Tá bom. Essa peça que eu importo da minha relacionada na China, eu não importo de ninguém mais. Tá, mas eu sei que uma empresa não relacionada na Tailândia também importa dessa empresa na China e pratica um preço parecido. Então eu lanço mão desses comparáveis externos, né? É, bom, com base nesses comparáveis internos e externos, eu determino o método mais apropriado, é o que o Heitor vai falar daqui a pouco. Quais são os novos métodos, né? Quer dizer, com a nova legislação, a gente
deixou para trás os métodos antigos, focados em margens fixas, como eu disse, muito pouco eficientes, e passa a ter novos métodos. Com base nesses comparáveis, eu determino o método mais apropriado, determino os potenciais comparáveis, né? Então, qual é a possibilidade desse método me fornecer, me conceder uma comparabilidade segura, né? Eu consigo, com base nesse método, comprovar que de fato eu pratiquei preço de mercado. Então, isso é muito importante. Eu implemento o ajuste. Se houver ajuste, se eu importei mais caro do que o preço de mercado, do que o preço arm's length, eu vou ter que adicionar na base do imposto de renda, né? Então, eu implemento eventualmente ajustes que esses métodos, que a aplicação desses métodos me obrigou. E por fim, o item 9, eu vou ter que interpretar e determinar o preço arm's length. Isso é novo. Então, eu vou ter que fazer o local file que a Caroline vai falar, né? Que basicamente é justificar todo o meu cálculo de preço de transferência, toda a minha análise funcional e econômica, a escolha do método e a implementação do ajuste, eu vou ter que justificar no meu local file e falar, eu fiz assim porque dessa forma o arm's length está cumprido e eu estou dentro das regras de preço de transferência. Então, essa justificação econômica vai ter que ser feita. Isso também é uma novidade. Então, esse é o passo a passo da aplicação das novas regras de TP, em linhas bem gerais. Aí agora eu passo a palavra para o Heitor, né, Heitor, que vai falar um pouquinho aí dos métodos e da análise mais teórica da legislação, e, por sua vez, vai passar mais tarde para a Caroline falar sobre os aspectos práticos, um pouco do master file, do local file e tudo que tem que ser entregue aí para as autoridades fiscais. Muito obrigado, Jorge. Bom dia, pessoal. Eu vou falar agora um pouco sobre essas novas regras, as operações específicas que são tratadas na legislação nova, os métodos, e depois a gente passa para a Caroline, que tem já uma vivência prática de uns 20 anos nisso, né? Enquanto a gente ainda está na fase de implementação. Oi, Heitor, não vai Ela não entregar a idade especifica. dela, por favor, né? Brincadeira. A empresa em que ela trabalha já tem toda essa experiência, mas ela é um pouco mais jovem que a gente. Bom, acho que o primeiro ponto de novidade que a gente tem na legislação é a possibilidade de delineamento da transação. Que a legislação nova ela se assemelha muito mais ao IFRS na medida em que tem um princípio norteador muito mais voltado à substância econômica, factual, do que à forma jurídica em si. Então, você tem uma necessidade de delineamento da operação, que, em poucas palavras, é avaliar a existência de outras opções que poderiam ter gerado condições mais vantajosas a qualquer uma das partes que seriam adotadas entre partes independentes. Num exemplo mais clássico aqui, a gente tem o caso do mútuo perpétuo, que ele pode ser para fins de preço de transferência, ser considerado uma operação de capital. Ou seja, se você tem uma empresa brasileira que tem um mútuo que é sempre renovado ou que não tem prazo de vencimento, existe o mesmo que contratualmente tenha previsto um prazo de vencimento mais curto, mas a gente sabe que na prática ele acaba sendo prolongado. Esse mútuo ele é tratado como uma operação de capital. E nisso, os juros gerados por ele seriam indedutíveis. Aqui é um caso mais clássico de delineamento da operação, em que você tem aí uma mudança, uma qualificação da operação diferente do que está sendo formalizado via contrato. As diretivas da CDE falam para tomar bastante cuidado com o delineamento da operação, para que não tenham abusos do fisco, né, nessas requalificações. E a gente, na adoção disso no Brasil, ainda a gente vai ver como que o fisco vai se comportar. Pode ser aí que a gente ainda tenha bastante embate. Ah, Outro ponto importante com relação às novas regras, que é a seleção do método. Pela legislação antiga, o contribuinte ele tinha uma liberdade total para escolher o método que melhor lhe conviesse, sem precisar justificar isso. Hoje não, a gente tem que adotar o método mais apropriado e justificar por que ele foi escolhido. O PIC ele é considerado aqui o método mais apropriado por ser o mais fidedigno, mas por outro lado ele nem sempre é possível de aplicação. Então, para aplicar o PIC, a gente tem que no PLUSD é o CUP, né?
segundo a Caroline. É melhor a gente Se utilizar aqui confunde às vezes essa tradução. vou sempre usar aqui as duas nomenclaturas aqui para para te ajudar. O PIC, ele é o método mais apropriado. Você tem que considerar que é basicamente você comparar uma transação sua com outra transação entre partes não vinculadas e identificar se o preço da transação está adequado ou não a um valor de mercado. E você tem que considerar fatos, circunstâncias, as informações você tem que, sobre transações comparáveis e o grau de comparabilidade. E aí você tem aqui um sistema similar à hierarquia do valor justo na hora de aplicar o PIC. Você tem que utilizar, em primeiro lugar, preços de cotação para comparar as operações. Isso nem sempre vai estar disponível. Então, aliás, na maior parte das vezes não vai estar disponível. É, ele vai estar disponível principalmente em transações com commodities. Você vai poder, então, utilizar transações observáveis, são principalmente os comparáveis internos, que é o que o Jorge comentou. Se você importa de uma empresa vinculada e também importa um produto de uma empresa não vinculada, você já tem transações observáveis comparáveis com certa facilidade. Ou então, quando você não tem esses comparáveis internos, você pode lançar mão das bases de dados para identificar aí operações entre partes não vinculadas, em que você possa comparar com os preços que você tem praticado aí com as suas partes ligadas. E, e a partir de então, você pode, não sendo possível aplicar o PIC, você pode lançar mão dos outros métodos e você tem que justificar que você não conseguiu, por qualquer motivo, aplicar o PIC e, e aí você utiliza os outros e agora você tem a possibilidade de uso de métodos alternativos com critérios econômicos. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe mais para frente. Os métodos que nós temos hoje. Ah, a gente tem o método PIC, que é o CUP, que ele é o método, por excelência, o método do arm's length, que é o mais fidedigno. Depois você tem o PRL, que é o preço de revenda menos lucro, que é o resale price, que ele passa, ele é aplicado exclusivamente para importação, e tem uma diferença bastante grande com relação ao PRL que a gente tinha antigamente, que antes você tinha o PRL com margens fixas, hoje o PRL você tem que justificar qual que é a sua margem, você tem que identificar ela e considerar e tem que identificar toda a sua cadeia de valor para poder identificar qual que é a sua margem de lucro no PRL, considerando o seu elo na cadeia, né, na intercompany. Isso já complica bastante com relação ao que tínhamos antigamente. Inclusive, pelas regras antigas, o PRL era um método mais utilizado nas importações de longe, porque era o método em que você utilizava margens fixas e utilizava somente o seu valor de venda interno. Então, você não precisava buscar informações nem de outras entidades do grupo para poder aplicar ele. Então, ele era muito fácil de aplicar e o fisco e de justificar para o fisco. Então ele era muito aplicável por conta dessa facilidade que hoje já não vai ter mais. Primeiro, porque você vai ter que utilizar o PIC como preferência, você utilizaria o PRL como uma segunda opção, você teria que justificar a impossibilidade do PIC, e mesmo para utilizar o PRL, você tem que buscar informações fora das suas operações. O segundo método, que é o MCL, que é o custo mais lucro, que é o Cost Plus, antigamente ele continua, ele já existia antes, né, que era o CAP na exportação e o CPL na importação, mas antes também tinham margens fixas para a utilização desses métodos e hoje não tem mais. E aí você tem outros dois métodos que não existiam antes, que são métodos transacionais. Eles não são os métodos arm's length por excelência, né? Você tem o MLT, que é a margem líquida da transação, que em inglês é o TNMM, que é o Transactional Net Margin Method, que você tem que ver qual que é a rentabilidade da sua empresa considerando a cadeia, é, e
dentro do contexto aqui de OCDE, acho que é um dos métodos mais aplicáveis, né? Acho que a Caroline, ela trabalha bastante com esse método na TPA. E o outro método é o MDL, que é a divisão do lucro, que é o Profit Split, que é basicamente você identificar qual que foi o lucro auferido dentro do grupo com essa transação, considerando toda a cadeia de valor, e, e alocar esse lucro para cada entidade, considerando aí uma análise funcional aí de ativos, riscos e, e funções de cada uma das entidades. E como novidade também a gente teve a eliminação de alguns métodos, né? Principalmente o método do PCI e PSEX, que eram métodos específicos para transações com commodities. Hoje essas transações estão dentro do PIC. Os ajustes. Antes a gente também só tinha o ajuste espontâneo, que era basicamente um ajuste fiscal. A gente tinha uma importação, uma exportação que gerava ali um ajuste de preço de transferência, e a gente fazia uma adição na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL e pronto. Hoje a gente tem um ajuste espontâneo e também tem um ajuste compensatório, que é um ajuste no preço efetivamente praticado. Então, é, é, você tem aí uma utilização de notas de crédito ou qualquer documento semelhante em que você ajusta o valor da transação para fins de preço de transferência, e isso gera aí uma série de efeitos colaterais para fins de tributação aduaneira, que que a gente tem verificado e que ainda também vai dar bastante pano para manga. E, além disso, também tem o ajuste primário, que é efetuado pelas autoridades fiscais se eles discordarem da aplicação da regra de período de transferência feita pelo próprio contribuinte. Aqui, com relação às transações, primeiro, operações financeiras, o que que mudou também? Antes, quando a gente falava de operações financeiras na legislação antiga, a gente falava basicamente de mútuo, de empréstimo. Hoje a gente já tem um conceito mais amplo, em que a, a operação financeira ela alcança também resseguro, cash pooling, e também com relação ao mútuo. ah, é, Hoje também a gente não tem mais uma regra tão simplificada quanto tinha antigamente. Para verificação do preço parâmetro no mútuo, antigamente a gente verificava uma margem, um spread pré-definido de 3,5% se era um mútuo inbound ou 2,5% para um mútuo outbound. E você também poderia utilizar como parâmetro, somados ao esse spread prefixado, os títulos soberanos brasileiros ou a taxa LIBOR. Hoje não. Hoje já para verificar a taxa aplicável do mútuo, a gente tem que fazer uma análise de risco de crédito, um rating, e também tem que verificar a capacidade a capacidade financeira da empresa que está tomando o crédito. Isso vai influenciar na hora de definir qual que é o- a, a taxa de juros aplicável. Transação com commodities, que a gente já falou também um pouco antes, que é, é, a gente tinha ali métodos específicos que foram eliminados. Hoje você tem uma preferência pelo PIC, com possibilidade de ajustes nas cotações. É, e isso vai facilitar bastante. A gente tem bastante cliente que trabalha com commodity, tinha algumas dificuldades, principalmente com fisco, porque pelos métodos antigos você tinha um pouco de engessamento nos ajustes feitos nas cotações. Hoje a legislação traz um pouco mais de flexibilidade. Isso vai ajudar bastante. Transações com intangíveis. É, a gente tem aqui, elas podem ser aqui definidas a regra de preço de transferência em função do controle, então você tem que identificar fatores, circunstâncias da transação e indícios de condutas para definir o preço de transferência, ou você também pode ter intangíveis de difícil valoração, que eu acho que vai ser a maior parte dos casos, em que as transações, o preço de transferência vai ter que ser apurado pelo MDL, o método da divisão do lucro ou profit split, em, em muitos casos, na maioria deles, imagino. E também a legislação
trouxe também a aplicação de regra de período de transferência para os contratos de compartilhamento de custos. Aqui a gente não está falando de cost sharing, de compartilhamento de custo de back-office, que é muito comum, mas do Cost Contribution Agreement, que são aqueles contratos em que você tem uma centralização em uma empresa do grupo para o desenvolvimento de ativos intangíveis, que faz a pesquisa de desenvolvimento, e em que você tem um custeamento de todas as outras empresas do grupo. Aí todo mundo aproveita dessa tecnologia sem pagar royalty, porque são todos co-detentores do ativo intangível, né? Esse é o Cost Contribution Agreement. E agora você tem regras específicas de preços de transferência para alocar um investimento que cada uma das empresas faz para esse intangível e para identificar qual que seria a amortização dele aplicável para cada uma das partes. Além disso, a gente tem também previsões específicas para serviços intragrupo, em que o Cost Plus acaba sendo ali, em muitos casos, o método mais aplicável, porque o PIC muitas vezes ele é muito difícil de aplicar para esses casos, dado a singularidade, né, desses serviços. Garantias intragrupo, principalmente garantias financeiras em empréstimo, que são feitas intragrupo e que podem gerar também impactos na alocação do lucro nessas atividades, nas atividades financeiras do grupo. E além disso, o que vai ser largamente aplicável aqui, que são os serviços intragrupo de baixo valor agregado. Aí sim a gente tem os serviços de back-office, em que tem uma regra de simplificação em que você pode aplicar o Cost Plus com uma margem de 5%, tanto para serviços prestados pela entidade brasileira quanto serviços tomados. Isso vai facilitar bastante. Mas, por outro lado, a gente tem uma, uma complicação, um efeito colateral para outros tributos, né? Porque a gente tinha uma linha de defesa de que esses serviços de back-office, quando rateados sem margem de lucro, eles não representavam uma prestação de serviço é, 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 tributável. Então a gente tinha aqui uma linha de defesa para não tributar as remessas de reembolsos no âmbito desses contratos de compartilhamento de custo de back-office, mas agora um dos argumentos que a gente utilizava era a ausência de margem de lucro. Isso que definia aqui que não era uma prestação de serviço, mas só uma alocação de recursos. Com essa cobrança de margem de lucro por conta das regras de preço de transferência, esse tipo de discussão ela dá uma enfraquecida na parte argumentativa do contribuinte, né? Então, tem aí que um risco maior do fisco entender que há uma tributação das remessas para pagamentos aqui desses reembolsos, e além disso, pelos guidelines da OCDE, essa tributação ela não deve impactar na hora de alocação, na alocação dos custos cabíveis para cada uma das empresas. Então, esse custo tributário acaba tendo que ser absorvido pela empresa brasileira. Então, o Grossap aqui, ele acaba sendo quase que obrigatório, como um efeito colateral da regra de preço de transferência em outros aspectos tributários. Como royalties de assistência técnica, também a gente tem uma mudança bastante significativa aqui, que antes a gente tinha no pagamento de royalties de brasileiro para o exterior, regras, não se aplicava a regra de preço de transferência, a gente tinha ali limitadores específicos sobre a receita bruta, sobre a receita líquida, né, do, do- da venda de mercadorias e serviços em que era utilizado o intangível. Então você tinha ali uma limitação de 1% da receita líquida para a marca, por exemplo, e para patentes, know-how, a gente tinha limitadores ali de 1 a 5% de acordo com uma portaria bastante antiga e que não refletia também muita realidade. Hoje isso mudou. Não tem mais essas delimitações. O pagamento de royalties está sujeito à regra de preço de transferência. A gente tem uma regra inicial que fala que o royalty ele é indedutível se ele gerar despesa dedutível aqui no Brasil e não for tributado no beneficiário do royalty, ou seja, se ele for gerar uma dupla não tributação, então ele deixa de ser dedutível no Brasil. Então essa é uma regra preliminar. Superada essa regra, a valoração do royalty ele está sujeito também a uma regra de período de transferência em que a gente tem que analisar
qual que seria um valor de mercado. Tem o PIC, né, o CUP, que a gente pode aplicar, mas em muitos casos ele de fato é aplicável, a gente consegue achar aí comparáveis, mas em muitos casos não, devido aí à singularidade do intangível que está sendo licenciado. Então, a gente tem que lançar a mão de outros métodos, inclusive até do profit split, acho que seria aí o caso mais extremo, né? A gente tem previsão aqui de procedimento amigável, que é quando, principalmente com relação aqui aos ajustes secundários, né, em que você tem um desentendimento entre os estados onde estão as duas partes da transação controlada, em que um quer uma margem de lucro maior do que o outro e aí é possível que os dois estados entrem em acordo para chegar numa segregação desse lucro, dessa margem, é, é, de uma maneira mais amigável. Aqui no Brasil a gente nunca colocou isso em prática, a gente não, acho que por enquanto ainda nem tem aí um departamento tão especializado nisso na Receita Federal para fazer, mas na Europa isso é uma realidade já há bastante tempo, né? Acho que a Caroline já deve ter presenciado algumas negociações nesse sentido. E o outro mecanismo que é trazido pela legislação nova são os APAs, né, que é o Advanced Price Agreement, que é quando você faz uma consulta prévia para o fisco para identificar se o estudo de preço de transferência que você fez está de acordo com o entendimento do fisco ou não. Isso também é bastante comum na Receita, na Europa. A gente tem aqui essa possibilidade no Brasil agora, mas ainda não é uma prática comum. O que a gente tem visto que a Receita Federal pode utilizar uma sistemática bastante parecida com o das soluções de consulta, dos processos de consulta, mas se for isso, ele acaba sendo inviabilizado, porque os processos de consulta no Brasil demoram muito para ser expedidos, então se for demorar tanto assim, nem faz muito sentido a gente entrar com o Advanced Price Agreement, é mais fácil fazer o que a gente entende por correto e esperar uma eventual fiscalização. Acaba dando na mesma, né? Isso a gente vai ver na prática como o fisco vai se comportar um pouco mais para frente. E aqui, agora eu passo a palavra para a Caroline para ela falar um pouco mais do ponto de vista prático, né, como que isso tem sido desenvolvido na Europa. Oi, pessoal. Bom dia. Agora é minha vez. Obrigada, Heitor. Obrigada, Jorge. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho primeiro do Masterfile. O Masterfile, ele é obrigatório a ser apresentado pelas empresas de acordo com a legislação brasileira se a transação entre partes relacionadas maior que 15 milhões, tá? Então, isso é importante a gente ressaltar, porque independente de, depois eu vou tratar um pouco mais para frente, da empresa que tem transação maior de 15 milhões ter que apresentar o local file simplificado, o master file, ele já vai, então você tem que trazer bastante informação. Primeiro, o que que é o master file? Esse documento ele busca trazer para as autoridades fiscais uma visão abrangente das operações globais da empresa e suas políticas de preço de transferência, tá? Cada jurisdição, ela pode trazer um conteúdo específico que deseja saber no master file que ela quer receber. Tá? E também o tipo, acho que, Meitor, não me corrija se eu estiver equivocada, mas no Brasil, a língua que tem que ser português. Todavia, se a empresa subsidiária no Brasil já receber, for feito uma cefala em inglês, a Receita também aceita, correto? Tá. Ok, ok. Porque tem países, por exemplo, que não aceitam a versão em inglês. Isso é um bônus do Brasil, tem que traduzir, não tem o que fazer. Então, de acordo, assim, independente das particularidades, os elementos que a gente que precisa estar no master file, que a gente chama dos esqueletos, né? O mínimo é a estrutura organizacional do grupo, a descrição dos negócios, isso, por exemplo, é uma descrição detalhada das atividades comerciais, os produtos, os serviços, os mercados nos quais o grupo opera, o que isso já traz uma compreensão de estratégia global dos negócios e operações do grupo, os ativos intangíveis do grupo, ou seja, a origem dos ativos intangíveis e a alocação do DEMP, né, que é o desenvolvimento, aprimoramento, manutenção, proteção e exploração, os dados financeiros e operacionais,
Transações financeiras entre as empresas, aqui precisa delinear as transações financeiras entre as entidades relacionadas, que abrangendo vários aspectos, trazendo uma visão geral dos instrumentos financeiros como empréstimo, investimento de capital, seguindo pela estrutura organizacional e descrição dos negócios e o papel de cada entidade e o papel dos ativos intangíveis que a gente tem entre o grupo. Quais as políticas dos preços de transferências utilizadas pelo grupo no ano referente, né? Acordos financeiros, se existem ou não. Acordos de preços, os APAs, né? Se existe ou não, e se existir, tem que anexar. Declarações de impostos e pareceres, processos legais, isso não se assustem, somente aqueles que envolvam preços de transferência, e análise de comparabilidade, quais foram as análises feitas entre as empresas no ano. Esse é o core do Master File. O Local File, agora, o que eu vou falar é o Local File, a versão estendida, tá? Que é para aquelas empresas que existem transações acima, de acordo com a legislação brasileira, né? Acima de 500 milhões de reais. Então, o Local File, então eu falei agora do Master File, né? Que busca trazer essa visão abrangente do grupo. O Local File, por sua vez, ele busca trazer para as autoridades fiscais as informações detalhadas sobre as transações específicas entre as empresas daquela jurisdição. Então, aqui você vai trazer informação da empresa do Brasil, tá? E assim como o Masterfile, cada jurisdição traz umas particularidades específicas. Por exemplo, uma particularidade que existe no Brasil, que não tem em todos os países, é você justificar porque você não escolheu os outros métodos. Existem jurisdições que simplesmente basta falar, escolhi o CUP, né, que é o caso do PIC, né, ou escolhi o Resale Minus, por exemplo. Então, nesse local file, o completo, a versão estendida, as informações chaves, né, que tem que trazer é o histórico da empresa, é uma breve visão geral das operações comerciais da entidade dentro da jurisdição, incluindo qual o papel e sua função dentro do grupo, análise de mercado, principais competidores, principais clientes e estrutura gerencial. Isso é só uma curiosidade, né? Por exemplo, no México, quando a gente traz essa estrutura gerencial, um dos requisitos específicos do México é que você não basta só trazer o cargo. Eles requerem também que você traga o nome da pessoa responsável. Aí você vai trazer a descrição das transações controladas e para cada transação controlada que existe, né, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende de quantos perfis transacionais existem para aquelas empresas, você vai trazer uma análise funcional, quais as funções que existem entre as partes envolvidas na transação, quem é responsável por quê, os riscos, dentro dessa análise funcional a gente também traz quais os riscos, quem assume o risco, análise da comparabilidade, né, que o Heitor falou, é a questão da análise econômica, que é o benchmarking, e a metodologia utilizada, e no caso do Brasil, por que não utilizou as demais, os dados financeiros, óbvio, né, o valor, documentação e acordos financeiros existentes para a entidade da jurisdição que você está fazendo o seu local file, ou a conformidade regulatória local são as especificidades, né, que cada país traz, e qualquer dados relevantes na indústria, se dependendo da jurisdição, se teve alguma aquisição, se não teve, se teve alguma mudança de função, por exemplo, em 2022 a empresa, ela era, por exemplo, a gente fala tinha R&D, mas depois mudou para uma questão estratégica do grupo e passou a ser só o distribuidor, esse tipo de informação. Agora eu vou falar do local file simplificado, que ele é aplicável para as empresas que têm transações de entre 15 mil e até 500 milhões, tá? Tudo isso que eu falei do local file completo, você não precisa trazer o histórico da empresa. Agora, a descrição sobre as transações, tudo isso tem que estar presente. E, por fim, o CBCR, né? O que é o CBCR? Ele é uma exigência de certas... o valor é muito alto, né? Quando, assim, normalmente é a empresa
principal do grupo e é mais financeiro. Então, as corporações multinacionais elas têm que fornecer informações detalhadas sobre as suas operações financeiras e operacionais às autoridades fiscais. Então, que tipo de informação tem que trazer, né? Os dados de receita e lucro, número de funcionários, ativos tangíveis e natureza das atividades comerciais. O que é muito interessante é que a tabela número 1 é por país, essa informação, então está consolidada, né? E do CBCR, a tabela número 2 está aberto por entidade. Então, por exemplo, se o grupo tem 3 entidades no Brasil, na tabela 1 do CBCR vai ser um consolidado das 3, vai estar lá só Brasil, e na tabela número 2 do CBCR, caso vamos ter 3 linhas. E o que é interessante falar sobre isso, né? Que o George e o Heitor estavam falando que mudou a visão. A visão é que os documentos, eles conversam entre si. Então, você traz para as autoridades fiscais informações por via de... Podem ser de jeitos diferentes, mas é o mesmo tipo de informação que facilita o cross-checking. Então, agora, com as regras da OCDE, a gente conversamos que é assim, a gente tem o triângulo mágico, né? E o triângulo das Bermudas. Então, o triângulo mágico a gente tem a sua realidade econômica, a sua realidade legal e a sua realidade financeira. Triângulo mágico da empresa, tudo conversa entre si. O triângulo das Bermudas, nesse caso, é quando, que nem acho que foi o George que falou, o Heitor, desculpa, eu não lembro, mas independente de você ter o seu contrato, que é a realidade legal, ela tem que conversar com a sua realidade financeira e com a sua realidade econômica. Se não conversa, não faz sentido. Então tem esse cross-checking. Pode mudar, por favor, Heitor? Que agora eu vou falar um pouquinho da análise econômica, que é o benchmarking. É. Isso, pode passar, exato. O Heitor falou dos métodos, né? Esses novos métodos. Então, desses 5 que ele mencionou, eu não vou entrar aqui no cálculo, como é que se faz, eu só vou passar por cima, mas, por exemplo, 3 são os métodos de transações tradicionais, que eles medem os termos e as condições das transações reais entre as empresas, independentes, e comparam com empresas que têm transações controladas. Dentro desses métodos, a gente tem o PIC, que a gente chama de CUP, que é o Comparable Uncontrolled Price, e ele pode ser interno ou externo, que nem o George falou no começo da apresentação. O interno é quando uma empresa tem a mesma transação, tanto com partes relacionadas e não relacionadas. Um exemplo prático que eu posso dar, obviamente, depende de empresa para empresa, estou falando por cima, né? É quando existem empréstimos entre partes relacionadas e empréstimos com terceiros. Dependendo da situação e as informações disponíveis, a gente pode fazer um CUP, internal CUP, né? Um PIC interno, porque as taxas de juros, a gente pode comparar se as taxas utilizadas entre partes terceiras e as partes relacionadas conversam entre si. Ou também temos o PIC externo, né, que é a análise econômica de comparáveis entre duas empresas independentes. Tudo isso depende muito da disponibilidade de transações comparáveis, que nem o Heitor falou, né, porque o CUP tem que ser exatamente na vírgula, ou também a documentação. O segundo método de transações tradicionais que a gente tem é o PRL, que eu chamo daqui, né, que é o Resale Minus, que normalmente ele é utilizado em transações de distribuição, quando a parte relacionada que compra os produtos, assim, ela não agrega valor, né, ela só repassa para terceiro, ela revende para terceiros. E temos o MCL, que é o Cost Plus, né, que ao contrário do preço de revenda, o foco ele está na circunstância da transação, em vez da semelhança física do produto e do serviço entre as partes controladas e não controladas. Porque ele é frequentemente, a gente usa ele aqui, que nem eu falei, quando uma entidade fornece um bem ou um serviço para outra, e a que compra, tanto seja esse bem, adquire, né, o bem ou serviço, ele agrega valor a esse bem e serviços antes de vendê-los ou repassá-lo para terceiros.
agora eu vou falar um pouquinho do método de lucro transacional, que são os dois métodos novos que o Heitor falou antes. Então, esse método de lucro transacional, ele mede os lucros operacionais líquidos obtidos em transações controladas e eles comparam com o nível de lucro realizado por empresas independentes envolvidas em transações comparáveis, né? O Profit Slip Method são aquelas transações extremamente peculiares e complexas que a gente não consegue analisar separadamente, né? Que normalmente para esse tipo de transações as empresas vinculadas elas concordam em dividir os lucros. Então aqui, que nem o Heitor falou, a gente examina minuciosamente os termos e as condições desses tipos de transações controladas e aí a gente determina se é possível determinar, né? Se a divisão dos lucros que as empresas independentes teriam sido equivalentes com a divisão de lucros que está sendo realizado entre as empresas relacionadas. Por fim, é o TNMM, né, que é a margem de líquida transacional. Então, nesse método, a determinação do lucro líquido de uma transação controlada de uma empresa vinculada, que é a parte testada, tá? E a gente compara com o lucro líquido realizado por transações não controladas. Por que que o Heitor falou que a gente utiliza mais esse método? Porque, ao contrário dos demais, o TNMM exige que as transações elas sejam apenas amplamente semelhantes, tá? Para elas serem, para a gente poder classificá-las como comparáveis. Então, de maneira geral, esse contexto ele significa que as transações comparadas não precisam ser exatamente como a transação controlada, né? O core dela precisa ser semelhante. Isso aumenta a quantidade de comparáveis que a gente pode chegar a ter, tá? Além de determinar qual método, desculpa, pode passar. Então, falando desses métodos, além da gente determinar o método, quando a gente vai fazer análise econômica, quando vai fazer o benchmarking, a gente também tem que determinar qual o principal, o indicador financeiro, né, que a gente chama de PLI, para você poder determinar qual vai ser o intervalo interquartil, para ver se o preço está dentro do intervalo interquartil, que é dentro do preço de princípio de mercado, que é o Arm's Length Principle. Dentre os principais PLIs, né, que é o indicador financeiro, a gente tem margem bruta, margem operacional, margem de lucro sobre custos totais e retorno sobre ativos. Pode passar, por favor, Heitor. Ah, não, desculpa, essa é a próxima, perdão, eu achei que eu tinha colocado outra. Então, agora eu vou falar um pouquinho por cima, quais são os principais aspectos que a gente, ou principais passos realizados quando a gente performa um TNMM benchmark, tá? Antes de tudo, precisa se determinar a estratégia de busca, porque você vai buscar comparáveis. Então, primeiro a gente tem que determinar qual o banco de dados que será utilizado. Primeiro, para quem não sabe, banco de dados, eles fornecem dados financeiros sobre diversas empresas, o que ajuda na seleção de empresas comparáveis, que seriam apropriadas para a nossa análise. Alguns bancos de dados que existem amplamente utilizados é o Orbis, Osiris, o Amadeus. O Amadeus ele foi descontinuado em 2019, então ele é adequado para os benchmarkings até o ano fiscal de 2020 ou anterior. Obviamente, tem algumas jurisdições que especificam qual tipo de banco de dados tem que se utilizar, tá? Para essa estratégia de busca, baseado nos bancos de dados que eu utilizo na TPA, a gente tem que considerar o código de classificação da indústria, por exemplo, tem o NACE, que é utilizado pela União Europeia, SIC do Reino Unido, e o NAICS, que é o NAICS, da América do Norte, que abrange Estados Unidos, Canadá e México. Se eu não me engano, no Brasil é o CNAE, Heitor? Vai ser utilizado o CNAE? É? Ok. Obrigada. Depois disso, né, que aí você seleciona a numeração específica da indústria, da operação que você quer fazer, filtrar dentro do banco de dados, faz o filtro geográfico, indicadores de independência, código de consolidação, né, que geralmente eles referem esses indicadores que identificam se os dados financeiros disponíveis dentro
do banco de dados são apresentados de forma consolidada, se está de acordo com o nosso interesse, o ano de constituição da empresa e o status da empresa. Existem alguns tipos opcionais, que aí depende muito de caso a caso, que às vezes ajuda, às vezes não ajuda na sua pesquisa, então sempre tem que ter aquela mudança. Faz a pesquisa, vê se é aplicável ou não e acaba mudando nesses detalhes, que é a questão do o mínimo de dados financeiros que você deseja receber, resultado dos últimos anos, a receita, pesquisa por atividade e website. O website, para mim, é o mais importante, porque através do website você entra, faz uma análise mais minuciosa para ver se aquela empresa é amplamente semelhante ou não. Tanto que quando a gente tem essa base de dados, concordamos com a empresa terceira que temos essa base de dados, recebemos a base de dados e aí então vamos fazer a começar, né, a performar o benchmark, que até então foi só a estratégia de busca para receber o raw data. Então, um ponto, um parênteses aqui, né, o website é importante porque teve um caso específico que uma das empresas que estava dentro da base de dados, o website me mandou diretamente para um site do Exército Russo. Obviamente, não era nada a ver da empresa que eu estava procurando, então a gente já rejeitou a empresa. Quando a gente tem a base de dados, por fim, a gente faz uns filtros obrigatórios, que eles estão no capítulo 3º da CDE, que é se a empresa tem diferença de produtos ou serviços, ou seja, indica se os serviços prestados ou a variedade de produtos são comparáveis aos serviços da empresa examinada, é o filtro de rejeição mais fraco, porque, no entanto, é um dos mais importantes, porque se é o mais fraco, eu posso considerar como comparável. Diferenças funcionais significa que as funções da entidade que está lá, que foi selecionada das 250 empresas que eu recebi, elas são significativamente diferentes, então não podem ser consideradas como um comparável. Por exemplo, se a nossa parte examinada está realizando uma atividade de RH, mas a entidade que eu recebi dentro desse bloco de dados atua na indústria de construção, por exemplo. Eu vou rejeitar essa empresa por diferenças funcionais. Informações insuficientes, muitas vezes acontece quando você entra para fazer uma análise mais minuciosa na empresa, o site não foi atualizado há 2, 3 anos, então, ou simplesmente não tem informação no site, então você rejeita a empresa como comparável por informações insuficientes. Potenciais transações entre empresas, quando você entra também no site da empresa que você recebeu na base de dados, você percebe que faz parte de um grupo e não te interessa, porque você precisa de comparáveis comparáveis entre partes não relacionadas. E, por fim, perdas consistentes, isso é um filtro técnico obrigatório, que, como eu disse antes, você tem o tipo de informações financeiras que você quer receber, e isso é uma questão de fórmula que você efetua, e de acordo com o interesse, a circunstância ou a função do benchmarking que você quer performar, você rejeita ou aceita esse tipo de empresa. Eu acho que, passando bem por cima, é isso, desses aspectos práticos que eu trouxe em relação à documentação e o benchmarking. E eu acho que agora, Heitor, Jorge, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Eu acho que do meu lado não, Heitor. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, também não. Acho que a Caroline fez uma explicação bastante É um apanhado completa. geral, né? Aham. Muito bom. Fica até difícil Então, comentar depois, né, meninos? Fica até difícil. Mas Tá tem, bem. eu acho que foi bastante interessante aqui, muito esclarecedor e muito didático a forma que vocês abordaram, um tema bastante difícil, né? Bastante intrincado. Essa visão da Caroline, uma visão internacional, também acaba ajudando bastante. Tem um questionamento aqui, até antes de convidar o pessoal aqui, o público aqui para falar, tem um questionamento aqui do Silvio. O Silvio diz o seguinte: bom dia. Se eu for uma controladora do grupo no Brasil e tiver transações com colegada no exterior, eu teria que entregar as duas obrigações acessórias para fins de TP?
master file, local file simplificado e junto o relatório SBCR? Deixo a vocês aí para quem responde. É, eu não entendi a questão das duas obrigações acessórias. Eu entendo que, dependendo do valor das transações, né, é, o master file, se você tem acima de 15. Ah, você quer dizer o master file, local file, né? Se você tem acima de 15 milhões, sim, você tem que entregar o master file ou o local file. A questão que fica é se vai ser o local file extensivo ou o local file simplificado. O relatório CBCR, se eu não me engano, se você é a controladora do grupo, você só é obrigado a entregar o CBCR se você tem uma receita, um lucro de 750 milhões, se eu não me engano, euros. Então, eu não sei se a legislação brasileira trouxe essa conversão para reais, mas é um valor muito alto você tem, acho que, de receita 750 milhões de euros. Ele tem que Legal. ser entregue por uma das empresas, né, do grupo, geralmente a controladora final, ou alguém que a controladora final indique, e você tem que estar acima desse patamar, dos 750 milhões de euros, que eu não lembro exatamente em reais quanto que dava, mas era tipo 1,5 bilhão É de alto. reais de faturamento. Tem que estar dentro desse patamar para estar na obrigação. Então, Uhum. só para ficar claro, então o master file e o local file, seja estendido, seja simplificado, vai ter que ser entregue, seja o contribuinte brasileiro, empresa controladora ou não. Sim, normalmente o que acontece é um master file por grupo, correto? Então, se você é controladora aqui no Brasil, você que tem a responsabilidade de fazer o seu master file. Agora, se você é subsidiária, muito provavelmente a sua controladora no exterior tem o master file. A questão é, ela sempre deve ter tido o master file, só que no Brasil você nunca precisou Entregar. submeter, entregar, exatamente. Então, por isso que eu mencionei no começo, né, que se pode enviar em inglês, porque essa é a questão da legislação, né? Se ele foi feito a primeira língua do master file é o inglês, não há necessidade de traduzir para o português, somente se a Receita posteriormente tiver alguma autuação e requerer a tradução. Certo. Então, na pergunta do Silvio, né? Ele sendo uma controladora no Brasil que transaciona com coligados no exterior. Sendo controlador, ele vai ter o master file, vai ter o local file, e se ele suplantar esse limite aí de 700 milhões, 750 milhões de euros, ele vai ter o country by country report também, por ser controlador, e geralmente quem entrega isso é a controladora, certo? Sim, a questão é que agora com a OCDE, vai aumentar muito mais a comunicação entre grupos, né? Que o Brasil, que nem eu falei para você ontem, Jorge, o Brasil deixou de estar isolado numa ilha, ele entrou no Oceano Atlântico agora, então tem que aprender a nadar que nem todo mundo. Então vai ter que conversar principalmente essa questão da estratégia do grupo, né? Porque no Master File tem que apresentar a estratégia do grupo, então a questão do benchmarking, se tem uma transação com o Japão, por exemplo, tem que conversar com o Japão para ver qual que é o benchmarking que ele declara lá, porque tem que ter esse cross-checking de informações. Não vai ser uma análise mais isolada, né? Quer dizer, Não, a não, política, a política de TP do grupo vai ter que estar bem alinhada, né? isso. Certo. Bom, Silvio, eu não sei se você quiser abrir a. Bom, já está agradecendo aqui, dizendo que está entendido, obrigado. Bom, pessoal, nesse momento aqui é o momento que a gente abre para comentários, perguntas, se alguém quiser abrir o microfone e falar, seria este o momento aqui. O Heitor, o Jorge, a Carolina estão à disposição para eventuais comentários e respostas. Então, por favor, se alguém tiver algum questionamento, comentário, fique à vontade. Bom, acho que não temos. Pessoal, ficou tudo muito claro, tudo muito claro, porque
foi tudo muito didático e tal. Ou ninguém entendeu nada, né? Vamos combinar. Mas acho que a primeira opção é a verdadeira. Esperamos que seja a primeira opção, viu, Douglas? Exatamente. Pessoal, Caroline, quero novamente agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, topar aqui o desafio. E Jorge, sempre muito solícito e muito participante, também agradeço você também. Heitor, por favor, obrigado novamente. Deixo aqui o espaço a vocês até para se despedir, mas antes até de passar vocês aqui para palavras finais, eu quero lembrar a todos e todas que esse espaço aqui é um espaço do Comitê Jurídico. Hoje estamos falando de um tema tributário. Gostaria de provocar todos e todas para que fiquem à vontade para sugerir temas para que a gente aborde aqui. Nós deveremos ter novos encontros brevemente para abordar a reforma tributária, que é o tema do momento, né? Mas sem esquecer também que é possível que tenha novidades em outros campos, né, da tributação, né? A gente está guardando aí ansiosamente os projetos de lei da reforma tributária, porque, lembrando, né, Jorge, o texto constitucional é lindo, né? Como é É, hoje. A maldade está na lei complementar. Então, da regulamentação. É isso aí. exatamente. E está Então, prometido para essa semana, né? Então, mas já saiu um monte aí, né? A gente sabe como entra no Congresso, a gente não sabe como sai. como sai Então, exatamente? pessoal, novamente muito obrigado. E Caroline, Jorge, Heitor, por favor, palavras finais. Eu gostaria de agradecer aí a atenção novamente, né, de todo mundo, o tempo, né? A gente vai, acho que o Arnaud perguntou se a gente ia disponibilizar a apresentação. Sim, vai ser disponibilizada. Acabando aqui, eu já mando para a Rosângela, que vai encaminhar aí para a mailing list, né? Lá tem os nossos contatos, tanto o meu quanto o do Heitor e o da Caroline. Só para esclarecer para vocês, a TPI Global é uma empresa que fica na Holanda e com a qual a gente firmou uma parceria para prestar esses serviços, né? Então, quem tiver interesse também fique à vontade para entrar em contato, porque de fato essas análises, essa nova legislação de preço de transferência, ela exige muito essas análises econômicas, esse benchmarking. Então, a gente entende que é muito difícil que a empresa ou até um próprio escritório de advocacia consiga fazer isso sozinho. É necessário lançar mão de análises econômicas, de laudos feitos por economistas, por pessoas que entendam. A gente está muito confiante que vai dar certo. Esse alinhamento com a OCDE é necessário até para a gente poder entrar na OCDE e tornar o país mais competitivo, mas no começo vai dar um pouco de trabalho. Assim como a reforma tributária que o Douglas acabou de mencionar, eu também sou bastante otimista. Eu acho que vai dar muito trabalho, período de transição, né, Douglas? Em que os tributos novos conviverão com os tributos antigos, vai ser complexo, mas eu acho que tudo isso é um esforço que a gente vai fazer para chegar numa posição melhor para o nosso país, com um ambiente mais amigável, menos hostil, né, para a gente poder crescer a nossa economia, crescer emprego, crescer renda. Eu acho que a ideia é essa. Então a gente passa um perrengue no início, mas a gente espera que lá na frente a gente consiga chegar num patamar melhor. É Excelente, isso. excelente. Daniel aqui está perguntando, está falando sobre receber a apresentação apresentada. Daniel, sim, o pessoal da Câmara vai circular material logo na sequência aqui. Bom, Bom, acho que é isso, né? é isso aí. Por favor, Heitor, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade e o interesse de todos que tiveram presentes, né, o tempo. E queria agradecer também a participação da Caroline, que já deve estar na hora de jantar aí. Tá aqui com a gente. Não, tá tudo certo, tudo certo. 5 horinhas aqui, tô entrando das 5 horas. Tá, joia. Muito obrigado, Não, Caroline, aí imagina. pelas suas palavras, pela sua orientação. E é isso. Obrigado, Muito Douglas, de obrigada, novo. gente. Obrigada. Obrigado, meninas da Câmara, Rosângela, Gabriela. Obrigado a todos. Grande abraço, pessoal. Abraço. Tchau, Bom, tchau. bom almoço. Obrigado, Tchau, Muito tchau. obrigada, pessoal. Tchau, tchau.